Siltius, Altius, Fortius, Comunes. O Comitê Olímpico Internacional ele anunciou nas aberturas das Olimpíadas a mudança do lema dos esportes, dos novos tempos nos esportes olímpicos, né? Que era o mais alto, mais rápido, mais forte, para incluir uma palavra juntos. Hoje, na nossa live, a gente vai falar um pouco sobre isso, um pouco sobre essa nova representatividade, essa nova cara dos Jogos Olímpicos e algumas coisas que têm acontecido já nesse comecinho. Tivemos a abertura na semana passada e já nessa menos de uma semana a gente já teve algumas questões bem importantes e vamos discutir hoje, né? Assim, espero que vocês gostem, né? Quem não conseguir ver a nossa discussão ao vivo, eu acho que será bem importante para todos nós que vocês possam também depois divulgar e comentar um pouquinho sobre o vídeo que vai ficar gravado no Clínica Nerd. Então vamos lá, vamos junto comigo nessa conversa, nesse bate-papo. Check the mic and make sure it sound right, boys. A ideia básica hoje da nossa discussão é: nunca houve uns Jogos Olímpicos com tanta representatividade LGBT, nunca houve uns Jogos Olímpicos com tanto equilíbrio entre a quantidade de homens e de mulheres classificadas e que foram aos Jogos. Nessa edição dos Jogos Olímpicos nós tivemos cerca de 46% de todos os atletas que estão lá em Tóquio sendo mulheres. E desse total de atletas a gente tem até agora, pensando no processo de representatividade, cerca de 168 atletas que são declaradamente gays, são declaradamente pessoas queer ou pessoas não gender, né? Sem gênero definido. E isso traz uma questão muito importante para a gente poder discutir e poder dar uma outra importância para o que a gente está vendo aí nas nossas madrugadas, né? Mas é importante vocês entenderem que, além da disputa, além do processo que os Jogos Olímpicos desenvolvem, ele também traz outras milhares de mensagens e hoje a gente vai falar de uma delas, que é essa questão da representatividade. Então, vão comigo e hoje eu quero trazer um pouquinho disso aí. Eu vi essa foto no Twitter e achei muito importante, acho que foi talvez a cereja do bolo que precisava para eu bater o martelo para trazer esse assunto hoje, trazer a nossa fadinha. E eu liguei logo toda essa história, né? Assim, será que vocês ainda acreditam em fadas? Ou seja, a gente acredita na possibilidade de um mundo mais igualitário, com menos diferenças de gênero, com menos questões para que a gente possa discutir. Então vamos lá. Uma coisa importante para a gente começar a trazer na nossa discussão de hoje. Quando eu falo 168 atletas, esses 168 foram de um site norte-americano chamado Outsports. Outsports, ele é um site especializado em esportes e pessoas LGBT. É óbvio que ele traz notícias gerais do esporte também, mas ele geralmente dá prioridade para as questões LGBTs dentro do esporte, para as discussões LGBTs dentro do esporte, com a questão de atletas que cada vez mais têm se sentido mais à vontade em se declarar LGBT e ainda continuar com mais tranquilidade nas suas buscas nos seus esportes. E além disso, ele discute também a questão da representatividade feminina, entendendo que são lutas muito, muito próximas e muito parecidas por conta do esporte, às vezes a mesma modalidade masculina e feminina ter características peculiares e específicas, mas serem o mesmo esporte. Condições diferentes no mesmo esporte, mas as características da forma como é divulgado, da forma como há um desenvolvimento do esporte ser algo um pouco mais diferenciado para pessoas que não estão no padrão ou que, nesse caso, são mulheres que apresentam condições diferenciadas no mesmo esporte. Tá bom. O grande aumento do número de atletas de fora do armário reflete uma crescente aceitação das pessoas LGBTs nos esportes e na sociedade. O surgimento das mídias sociais, especialmente o Instagram, deu aos atletas um fórum onde eles podem viver suas vidas abertamente e se identificar diretamente com seus seguidores. É o caso que a gente tem, assim, o fenômeno que a gente tem do Douglas Souza, do vôlei, né? Mas eu quero falar dele um pouquinho mais pra frente, mas é o caso dele. Uma pessoa dentro do vôlei masculino, dentro do vôlei de altíssimo rendimento, com sua representatividade LGBT sendo algo que não interfere na pessoa que ele é enquanto atleta, mas interfere na visibilidade que ele apresenta pra gente. Isso colocou em evidência algumas questões no Japão. Por quê? Porque no Japão
por mais que as pessoas entendam e achem, acreditem que o Japão é um país aberto, livre, ele ainda tem leis muito duras a respeito das questões LGBT, porque ainda não é reconhecido o casamento, por exemplo, de pessoas do mesmo sexo. Por mais que pareça um país livre, somente há pouco tempo, em Tóquio, é que começaram a existir leis que coíbem a violência contra pessoas LGBT. Realmente, a gente às vezes imagina e pensa que não, né? Que são países que estão desenvolvidos tecnologicamente, que apresentam uma característica de maior liberdade, né? O que a gente tem visto, né? As pessoas se sentem mais livres de estar na rua, mas na verdade não. A sua sociedade ainda tem muitos aspectos que ainda colaboram um pouco com questões de machismo estrutural e homofobia ainda presentes. Nas outras cidades que não Tóquio, ainda não é crime, por exemplo, você ter algum ato, fazer alguma coisa contra pessoas LGBTs. Embora isso tenha mudado, isso tenha passado, isso esteja aos poucos mudando, a maioria dos ativistas veem os Jogos Olímpicos também como um trampolim para essas questões. A maioria dos ativistas LGBTs, inclusive as comunidades de ativismo LGBT lá no Japão, percebem que os Jogos Olímpicos eles agora se mostram como uma grande bandeira para entender que a visibilidade e a construção de uma sociedade mais igualitária é imprescindível. Até, inclusive, um cara chamado Gon Mutsanaka deu uma entrevista para esse site de esportes, né, do Outing Sports. Né? Outing porque... Deixa eu dar uma explicação, porque o termo em inglês, né, para a pessoa que se declara abertamente LGBT é outing, né, a pessoa saiu, né, fez o seu outing, a pessoa, o que a gente entende aqui no Brasil, do sair do armário. Essa é uma questão bem delicada que um dia eu quero trazer para vocês, né, sobre essa questão da gente saber, da gente já conhecer algumas histórias de pessoas LGBTs, mas que às vezes não ser tão interessante que a gente venha a tirar as pessoas do armário, né, essa é uma coisa que depende muito da pessoa, depende muito do como a pessoa se percebe e se enxerga. E esse Gontsu Matsunaka fala o seguinte: acho que muitas pessoas pensam que o Japão é um defensor dos direitos humanos, mas é o oposto, porque não temos igualdade de casamento, não temos leis banindo discriminação baseada em orientação sexual ou identidade de gênero, né? E tem-se visto algumas questões bem complicadas dentro dos jogos, como, por exemplo, pela primeira vez, algumas pessoas declaradamente não gênero, né, sem gênero, estão competindo nos Jogos Olímpicos, como é o caso no skate, atleta, deixa eu pegar aqui o nome dela, para que a gente não fale o nome eu falando uma atleta, né, ai meu Deus, agora me faltou o formato do termo não gênero, mas uma pessoa não gênero atleta, se alguém puder me corrigir aí e dizer como é que é a melhor forma de falar, né? Competiu no skate feminino como Alana Smith. Em inglês, foi bem interessante que em inglês você via na descrição quando essa pessoa ia competir, eles usavam o termo they ou them, e é o que a gente utiliza aqui mais comumente como elo, né? Que não é nem ela nem ele, é uma pessoa que não se entende quanto nenhum gênero binário. Quando a Lana chegou lá em Tóquio, ela viu todas as etiquetas com o nome, com o artigo feminino, né, com a indicação de artigo feminino, ela, enquanto pessoa, começou a colocar etiquetas corrigindo o pronome que iria ser chamado. Inclusive, durante a transmissão aqui no Brasil, no Sport TV, que é onde eu tenho assistido, ficou muito tranquilo, assim, a forma como isso foi tratado e tudo. E para vocês terem uma ideia, ainda é uma coisa que a gente erra, uma coisa que a gente está aprendendo, e isso é importante que a gente aprenda com o tempo e entenda que a gente não pode cair no erro de dizer assim, eu não pesquisei, eu não sabia como tratar. Eu sei que esse atleta competiu no skate, tem mais uma pessoa, tem uma mulher trans competindo no levantamento de peso. Não sei exatamente qual dia que essa pessoa vai competir, mas é muito interessante essa abertura que o Comitê Olímpico deu para as pessoas, e acredito que esse é um passo extremamente importante para todos nós, pessoas que veem o esporte como uma vitrine para entender-se, perceber-se, e entendem a visibilidade como um processo de construção de identidade. No Brasil, a gente tem algumas pessoas declaradamente LGBT, e principalmente no futebol. Na verdade, a lista que eu levantei são
de 15 atletas, né, que são abertamente, que se declaram abertamente pessoas LGBTs. Vou falar alguns nomes mais conhecidos: a Marta, a Bárbara, a Formiga, né, que esteve em todas as Olimpíadas no futebol feminino, todas do futebol, a Debinha também. No atletismo a gente tem uma atleta chamada Isabela Silva, no handball temos a Babi Arenhart, no rugby a Isadora Cerúlio, no surf a Silvana, que competiu até ontem, né, mas infelizmente não conseguiu chegar na final, a Ana Marcela Cunha, da natação, que é baiana, inclusive, que tem grandes chances de medalha de ouro. Ela tem usado bastante as redes sociais, principalmente, mais uma vez, o Instagram, para declarar toda essa visibilidade. A Ana Carolina do vôlei, a Carol Gataz também, e o Douglas, que foi esse fenômeno que surgiu agora na internet, né, por conta também dos jogos. Ele saiu de um dia tendo cerca de 800 seguidores para quase 1 milhão na primeira noite, e na noite seguinte já eram 2 milhões, e não para de crescer a rede social dele. Por que eu acho que o Douglas é um caso extremamente importante? Porque ele é o único homem LGBT de todas as pessoas da delegação brasileira, ele é o único abertamente LGBT. Existem outros? Existem. E aí eu quero começar a explicar algumas coisinhas do porquê não tirar as pessoas do armário. Tirar as pessoas do armário, você tirar alguém do armário, é algo, no meu ponto de vista, e aí eu não vou me eximir dessas questões, extremamente inadequada, ofensiva e uma violência muito grande para com essa pessoa. Uma coisa que transforma esse evento, essa situação, em algo violento, porque a pessoa ela precisa estar muito ciente de si e estar num momento muito bom consigo mesmo para esse processo acontecer. Às vezes acontece uma situação em que a pessoa fala abertamente, e outras situações que a pessoa é descoberta. Dessas duas situações específicas, na primeira, onde a pessoa fala sobre si abertamente, por mais que ela saiba que ainda vai ter algumas consequências, ela já está preparada para isso, internamente preparada para esse processo. No segundo caso, quando acontece alguma coisa que alguém descobre, que alguém da família, alguém da mídia descobre alguma coisa, isso se torna um estorvo inicialmente para a pessoa. E aí, nesse momento, é importante entendermos que o tirar alguém do armário pode ser, inclusive, um processo de muita dor psíquica para a pessoa. Existem adolescentes e algumas crianças LGBT, às vezes até adultos, e chegam a ter uma depressão profunda, e daí o limite da depressão é só imaginar o que pode acontecer. Então é muito importante que a gente primeiro entenda. Existem pessoas que se dizem LGBTs, ok. A pessoa tem um jeitinho, ou parece ser muito masculino ou muito feminino, né? No caso das mulheres ser muito masculino, no caso dos homens ser muito feminino, não quer dizer que a pessoa tem ou se entende quanto a pessoa LGBT. O jeito de ser não está ligado diretamente a essa questão. E a representatividade também diz um pouco sobre isso, né? Quando a gente vê casos como para Douglas, no caso de ser um cara que é afeminado e que é abertamente gay há muito tempo, e que compete em alto nível no esporte, traz uma carga e uma questão especificamente muito complexa no início, por conta de uma visibilidade, digamos assim, inicialmente negativa em alguns momentos, né? Existem algumas cenas lastimáveis durante a liga, né, dele ser ofendido pela torcida e tudo, e continuar sendo a pessoa que ele é, e sabendo que isso é uma coisa que sempre poderia acontecer. Aí você pula para o processo que ele constrói nas redes sociais dele, inicialmente com pouquíssima visibilidade, mas aí chega na Olimpíada do Brasil, do Rio de Janeiro, né, que ele já competiu e é medalhista olímpico de ouro, né, nas Olimpíadas de 5 anos atrás, né, porque era de 4 anos, mas a Covid não deixou. Então na Olimpíada de 5 anos atrás ele já era abertamente gay. Quando ele abraça as redes sociais para fazer outra coisa, que é falar um pouco dos bastidores do esporte, falar um pouco sobre a vida pessoal dele, jogar videogame com o atual namorado, em lives e tudo, ele mostra uma vida muito natural. Essa questão começa a fazer parte do dia a dia das pessoas. Eu começo a entender a representatividade nesse momento, mas eu não quero colocar o carro na frente dos bois, porque a gente vai falar um pouco mais dessa representatividade, um pouquinho da nossa querida Rafaela, que trouxe essa prata do skate, um esporte inédito e uma representação feminina muito forte. Ela constrói um caminho
muito parecido com o do Douglas, na questão da representatividade, enquanto uma menina de 13 anos, mas já entendendo o papel dela enquanto uma menina dentro do esporte, e paralelamente a isso a gente tem as representatividades das lutas LGBTs. Só para trazer alguns outros dados, né, para a gente poder voltar à explicação desses temas e o porquê isso é importante a gente discutir, da onde vem esses 168 atletas? Segundo ainda o Out Sports, a gente tem a equipe dos Estados Unidos e a equipe do Canadá com 17 pessoas abertamente, declaradamente LGBTQ. A da Grã-Bretanha com 16 pessoas, da Holanda também com 16. O Brasil chega aí na terceira posição, se a gente pensar em empates aí, né? Um país que tem mais representatividade com 14 pessoas. A Austrália 12, a Nova Zelândia 10. Outros países não abertamente têm declarados e o site ainda tem recebido aos poucos atualização e é bom estar sempre olhando. Eu fui fazer uma pesquisa rápida, quais eram os esportes que mais apresentam pessoas LGBTs. São o basquete, o futebol, é a esmagadora maioria, principalmente o futebol feminino. O hóquei apresenta bastante atletas. O remo é um outro esporte que traz cerca de 12 pessoas LGBT, e os outros esportes aí são mais disseminados, né, de uma forma geral. No atletismo a gente tem uma representação muito grande, e aí eu fui encucado com essa história, né, que no Brasil só um homem era abertamente LGBT. A média de atletas entre homens e mulheres é de 8-1, ou seja, a cada 8 mulheres que são abertamente LGBT nos esportes, um homem se declara LGBT no esporte. E aí eu começo a trazer para vocês essa outra discussão, essa outra questão. Por que isso? Existem menos homens competindo abertamente LGBT? Porque as mulheres que vão para o esporte têm mais tendência ou busca mais o esporte por causa disso, por conta da sua orientação sexual? Isso tem uma ligação direta? Acredito que não. Acredito que existe uma coisa ainda voltando ao machismo. Eu quero começar a trilhar o caminho do entendimento dessa representatividade feminina dentro dos esportes, para a gente entender um pouquinho disso. Porque o que me chamou diretamente a atenção e que começou uma formiguinha a apitar foi uma postagem de uma amiga sobre o uniforme das meninas do voleibol de praia. E eu fui pesquisar um pouco sobre isso. É tão opressor o processo, né? E a gente às vezes nem nota isso, que, por exemplo, no voleibol de praia masculino, o uniforme padrão dos homens é um short e uma camiseta. No voleibol feminino, a parte de baixo é um biquíni com o que eles chamam de body, termo, que é um pouquinho maior do que realmente se fosse a parte de cima do biquíni, tem que ter espaço para patrocinador e tudo, mas que ele inclusive tem medidas muito rígidas de tamanho. E isso criou uma centelha na minha cabeça de que por que as mulheres competem em voleibol de praia de biquíni e os homens têm que competir com a roupa um pouco mais leve, mais folgada e mais confortável para eles em determinado ponto de vista, é óbvio. E aí eu fui pesquisar e ler um pouquinho. Recentemente saiu uma entrevista de um atleta do vôlei de praia chamada Carol Solberg. Ela é a terceira do ranking brasileiro e como cada Olimpíada só vão as duas melhores, infelizmente ela não foi classificada. Mas ela deu uma entrevista falando sobre isso, de que ela se sentia realmente, assim, às vezes muito incomodada com essa rigidez. E um dia ela foi competir num país que estava muito frio, que era muito frio, e ela foi perguntar se podia usar uma calça, porque ela se sentia mais confortável, e a resposta que ela ouviu foi: é complicado, né? Porque como é que vai ficar para a TV? E aí é que a gente começa a entender por que a representatividade parece ser tão importante nesse momento. Eu me vi discutindo sobre o uniforme de alguns atletas, do skate, por exemplo, que algumas roupas de outros atletas estavam bem descoladas e o uniforme do Brasil estava um pouco xoxo, assim. Não gostei muito, achei muito monocromático o skate, não achei tão colorido e tão alegre como é o esporte. Mas eu percebi que o feminino, as meninas não tinham obrigatoriedade de usar exatamente aquela roupa. Você tinha que usar o símbolo para representar o símbolo do Comitê Olímpico Brasileiro, usar as cores do seu país para representar esse processo também. Fora isso, você podia usar bermuda ou calça. A maioria optou por calça, até por conta das quedas. E eu volto para essa visão, para essa questão dessa representatividade, da importância dessa luta das mulheres e dessa quantidade maior de mulheres estar no esporte, porque é uma discussão que acaba voltando para as ideias do machismo. Por que o esporte masculino, a visibilidade que ele traz é por conta da competitividade, da força, da elegância que o homem conduz o esporte, e o esporte feminino precisa ter
ter padrões que ainda tragam o corpo feminino como um objeto de desejo. A Carol, nessa mesma entrevista, fala uma coisa que é muito interessante. Teve um país que ela competiu que a arquibancada no local do saque era muito pertinho dela. Nesse momento ela se sentiu um pouco invadida, porque ela saía para sacar, né, da quadra, porque no voleibol você lança a bola de fora da quadra. No local de saque existiam pessoas com câmera fotográfica, com celulares e tudo, e o que estava exposto ali era a bunda dela. Desculpa a expressão para alguns se não gostam, mas assim, é a expressão que ela usa e foi o sentimento que ela teve, e nesse momento ela se sentiu incomodada. Para que vocês percebam o quão ainda é absurdo essas questões assim, machistas e retrógradas, uma equipe norueguesa, uma semana antes dos Jogos Olímpicos, estava competindo no handball de praia, e a equipe usou um short que não um biquíni, né? Sabe esses shorts que mulheres gostam também de usar para fazer ginástica e tudo, que para elas é confortável, que para elas é interessante. Elas foram punidas, a equipe foi punida em 1.500 euros por conta de usar um uniforme fora do padrão pré-estabelecido para o evento. Aí eu fico pensando assim, que você tem que ter uma padronagem para o esporte, está dentro da regra o tipo de uniforme que se usa, e aí eu vou usar as palavras que Meire trouxe. Por que ainda não há uma visão do entendimento da mulher enquanto uma pessoa que deveria ter controle sobre o seu próprio corpo, e a gente continua objetificando o corpo feminino? É óbvio que ainda a gente está muito longe disso, né? Quando você vai para o entendimento da padronagem do uniforme utilizado em determinados esportes, tem muito a ver com uma questão que aconteceu, se eu não me engano, em Londres, ou foi na Olimpíada anterior a Londres, onde, primeiro a Olimpíada do Michael Phelps, onde surgiram uns maiôs, principalmente masculinos, que eles chamavam de escama de tubarão, que era uma roupa que os atletas da natação masculina estavam usando, que tinha umas ondulações na roupa que diminuíam o atrito do corpo na água e pretendiam aumentar a capacidade do nadador. E esses uniformes foram proibidos porque eles acabavam tirando do próprio nadador a ideia do seu esforço pessoal e colocando para um equipamento que você estava utilizando algo que aumentava a potencialidade. Eu até entendo que o Comitê Olímpico interfira nesse processo desse uniforme, porque isso interfere a competitividade que o esporte promove. Por que representatividade? Por que essa representatividade importa tanto? E por que a visibilidade das Olimpíadas tem que ser o local onde você fala muito disso? Porque está o mundo inteiro vendo. E por estar o mundo inteiro vendo, as pessoas começam a perceber: isso é interessante, isso é importante. Ou as gerações mais novas começam a perceber assim: poxa, eu estou achando tão inadequado isso que essa pessoa está usando para esse esporte, né? É tão complexo, tão complicado isso, né? Quando a gente começa a ver a força feminina dentro desses ambientes e dentro desses esportes, a gente tem que entender o porquê que quando elas vão falar, elas falam assim: essa medalha é por todas as outras meninas. Algumas pessoas ficam incomodadas com isso e alguns repórteres até corrigem: não, é pela nação brasileira. Não, primeiro é pelas meninas que estão aí lutando, que estão correndo os campeonatos, e que é por todas elas que não conseguiram chegar até aqui. Ela tem pais que apoiam, ela tem um pai e uma mãe que apoia ela no esporte que ela faz, a Raíssa. Mas e as outras meninas que não têm? E as outras meninas que não conseguem trazer essa vontade de praticar um esporte que elas acham interessante? Seguindo ainda a história da Carol Solberg, a gente tem a fala de um atleta de skate chamado Elisa Vec. A gente vive num padrão em que a menina ganha boneca, e tudo bem isso, mas por que não fazer no esporte de aventura? Porque o homem pode se machucar, cair de joelhos, e a menina tem que estar sempre lindinha dentro de um padrão. Acabamos limitando os talentos das pessoas. E essa fala que eu trouxe para vocês traz uma coisa que para mim é muito interessante nesse momento destacar, que é a questão do porquê que alguns esportes são mais interessantes e importantes do que outros. É óbvio que não é todo mundo que vive do esporte. Por exemplo, na mesma entrevista que eu li, as atletas
tem vontade de ter filho, que tem vontade de exercer esse papel de mãe, essa vontade de mãe, elas pensam muito sobre isso. Por quê? Porque ela chegou num patamar que o esporte é o trabalho dela, é a profissão dela. E os patrocinadores é que fazem com que ela possa ter a vida que ela tem de se dedicar a treinar e tudo. Só que no momento em que ela decidir ficar grávida, ela vai ter que parar em algum momento o treino de alto rendimento. Porque esses atletas que estão aí, eles treinam em alto rendimento. Então eles acordam de manhã cedo, têm uma alimentação regrada, eles fazem exercícios. Então esse é um trabalho para eles aí. Tem que receber o salário deles, dos patrocinadores, por isso. Só que as mulheres, elas perdem patrocínio. Elas perdem, inclusive, lugares, pontos conquistados, ranking conquistado, por se afastarem o tempo necessário para o processo da gravidez. E aí você tem que pensar muito, porque depois que seu filho ou sua filha estiver na idade interessante que você pode voltar a treinar, e aí? Como é que vai ser? Como é que vai ser essa retomada? Vai ter o apoio de novo? O esporte vai esperar, as equipes vão esperar essa volta do potencial do desenvolvimento? Então há muito esse aspecto do pensar muito sobre ter filho ou não, porque vira quase uma aposentadoria para algumas. Uma atleta, inclusive brasileira, tem um filho de 11 meses e teve um problema muito sério, porque ela inicialmente foi proibida de levar o filho de 11 meses para a Vila Olímpica, porque não pode beber, porque ela não podia, enquanto atleta, levar o bebê dela. Ainda há muito impedimento, muitas coisas que no universo masculino não existe. E aí eu consigo fazer esse gancho dessa representatividade com o que aconteceu com a atleta Raíssa, que além dela ser uma menina que começou no esporte muito cedo, viralizou na vontade dela de continuar no esporte por uma publicação do talvez o maior skatista do mundo, Tony Hawkins, que publicou o vídeo dela numa rede social, e ela com 7 anos de idade começa a treinar, né? Começa a ser reconhecida, começa a correr os primeiros campeonatos, e as pessoas começam a perceber o potencial que ela tem e o dom que ela tem para isso. É óbvio que quando você pensa em botar seu filho para qualquer tipo de esporte, a ideia inicial é que ele pratique algo que ele possa se divertir. Eu andei de skate na minha infância, andei muito mais de patins do que skate, gostei muito mais de patins. Lutei taekwondo, lutei capoeira, lutei judô na minha infância, mas a minha paixão sempre foi o handball. Nunca tive uma projeção dentro do esporte, porque o handball não era um esporte que tivesse uma profissão, né? É conhecido como esporte amador no Brasil, inclusive, assim, talvez hoje já tenha alguns clubes e tudo, mas não é para todo mundo, né? Não dá para você viver de handball. Então eu decidi ser psicólogo, mas eu sou apaixonado pelo handball ainda hoje. E acredito que talvez, se houvesse um incentivo, eu tivesse me dedicado muito a isso, pela paixão que eu tinha pelo esporte. E se houvesse, como é no futebol, e eu tivesse o talento que eu tenho do handball no futebol, talvez eu tivesse tentado um pouco mais. E aí, nessa colocação, né, nessa questão do desenvolver, o handball era um processo paralelo para mim de muita diversão. Eu sabia que não ia dar muito mais do que só diversão, e estava me preparando para outras coisas. E o esporte, de uma forma geral, é isso. A gente joga futebol para se divertir, a gente anda de skate porque é bacana, porque é interessante, porque ele nos dá vários potenciais de desenvolvimento, com a questão de aprender a cair, se levantar, correr de novo, se machucar e calejar. É natural o processo de qualquer esporte. Ter uma menina de 13 anos competindo em altíssimo nível na categoria que ela compete, ela é a segunda do mundo atualmente. A primeira colocada tem a mesma idade dela, é um pouquinho mais velha, e aí eu já soube hoje que a primeira colocada é a mais nova medalhista de ouro. Então se ela tivesse ganho, ela teria sido, né? Se ela tivesse conseguido acertar o último salto, possivelmente ela teria ganho medalha de ouro, e seria ela a recordista da atleta mais jovem. Tem uma medalha de ouro e a medalha de ouro e a medalhista no Brasil, né? Ela só conseguiu ser a mais jovem medalhista brasileira. E aí, nesse sentido, a gente percebe que a possibilidade do que vai acontecer daqui para frente, quando os Jogos Olímpicos terminarem, é o entendimento de muitos pais de que o esporte skate não é um esporte para pessoas que não tem nada que fazer da vida, se desviam de um caminho correto e seguro, que o populado que a gente ouve, que é só maconheiro, drogado, que anda de skate. Não é isso. Esse não é o ambiente de alto rendimento do esporte skate. Não é o ambiente de verdade do skate. Algumas pessoas fazem isso em todos os esportes. Não se enganem que atletas, por exemplo, de futebol, tão vislumbrado futebol, não se enganem de achar que os atletas de futebol eles não usam droga. Seria maluquice pensar que isso não existe.
Mas é importante, é interessante que a gente entenda que a visibilidade dela, e entendendo que ela está competindo em alto nível nesse momento, se ela está preparada para seguir em frente, eu acho que o esporte skate talvez tenha essa característica de há pressão, há o processo do incentivo, mas dentro do ambiente esportivo skate não existe ainda essa comoção da obrigatoriedade de um resultado positivo sempre. Existe na naturalidade da Rebeca e de outros atletas que eu percebo do skate, que é o seguinte: o meu competidor, a pessoa que está competindo comigo, desceu a rampa, desceu o banks para fazer uma manobra, eu vou vibrar se ele acertar, porque a minha competitividade não é com ele, é eu fazer o meu. E se eu consigo fazer o meu movimento, eu ganho. Se eu não conseguir, eu não ganho. É importante entender esse clima dentro do esporte. Dentro do futebol, a competitividade já existe. Algumas crianças realmente não estão preparadas ainda para esse ambiente mercadológico que é, e outros esportes também. Então, há de se pensar muito sobre isso, do entendimento do impacto da idade das pessoas que competem. Por exemplo, havia uma skatista, se não me engano, que ela tinha 34 anos, 30 e poucos anos, que estava competindo junto com as meninas ali. A Pamela mesmo tem 20 alguma coisa, né? Então, as três competidoras tinham idades diferentes, mas visões do esporte muito parecidas. Eu quero que a pessoa que está competindo comigo acerte o salto. É óbvio que eu estou torcendo por alguém, mas não estou torcendo para outra cair. Estou torcendo para a quem eu estou torcendo, eu quero que ela acerte o dela, ela faça o dela. E a partir daí, o que aconteceu, tá todo mundo feliz. Percebam como aquela atleta da Filipinas estava se divertindo, estava feliz de estar na final. Os pais precisam apoiar? Sim, mas eles não devem entender que aquele momento e aquele esporte deve ser um peso na vida daquele indivíduo, daquela criança, aquele menino, daquela menina. A idade que ela competiu é importante? É importante para a gente lembrar, inclusive, com o incentivo do skate que pode acontecer a partir de agora, com mais crianças comprando skate, indo para a praça, começando a andar, percebendo que novos talentos estão surgindo. O que você vai ter no skate feminino, por exemplo, é uma possibilidade de visibilidade de que você vai ter mais pessoas competindo, mais atletas mostrando potencial, e aí você vai começar a perceber que o termo é esse, né, que a gente usa dentro do esporte, o sarrafo sobe, porque tem muito mais gente boa aí aparecendo. Tenha certeza que nas próximas Olimpíadas, daqui a 3 anos, as notas que essas meninas tiraram agora não vão ser suficientes nem para chegar na fase final. É muito pouco provável que com o avanço do desenvolvimento do esporte que pode ter nesses próximos 3 anos, vejam a atleta da China, a chinesa que chegou em 4º lugar, se eu não me engano. Ela começou a treinar profissionalmente, porque na China é uma profissão. O esporte, qualquer esporte olímpico é uma profissão, e eles fazem captação de pessoas. Vejam os atletas de ginástica da China. Ela era uma menina que fazia Kung Fu, e alguém chegou para ela e disse assim: pare de treinar Kung Fu, venha treinar skate e você vai ser atleta olímpico. Quando daqui a 5 anos tiver skate nas Olimpíadas, você vai competir lá. Virou uma profissão. Segunda a sexta-feira, horário de escola, depois horário de treinamento, competição de alto nível, e com o passar do tempo, esse nível dessas atletas vai ser muito maior. Então a gente vai começar a ver o que a gente vê no masculino. Por que no masculino a gente vê atletas fazendo manobras tão diferentes, tão mais mirabolantes? É porque as meninas não podem? Não. Porque você percebe que o skate não tem a ver com força física, com tipo físico, com compleição do tipo de biotipo da pessoa que está competindo, não tem nada a ver. Você tem atletas de diferentes formas físicas, do mais gordinho para o mais magrinho, do mais alto para o mais baixo, do mais velho para o mais novo. Você vê atletas competindo em sinônimo de igualdade, porque o que importa ali é a habilidade de desenvolver uma manobra. Então eu preciso respeitar o meu organismo para fazer aquele esporte que eu amo. E naquele esporte que eu amo, eu vou competir com igualdade para todo mundo que estiver perto de mim. Tá bom? O Siltius, o Altius e o Fortius, que é o mais rápido, o mais alto e o mais forte, agrega ao Communis, que é o juntos. Ou seja, a gente vai ser mais rápido junto, mais alto junto, mais forte junto. Vai ter muito mais incentivo, muito mais oportunidade,
muito mais visibilidade para todas as pessoas e entender que não é porque eu sou menino ou menina que o meu esporte é A ou B. Eu vou fazer aquilo que me diverte. E a partir daquilo que me diverte, eu vou competir num nível alto ou não, ou aquilo vai ser só parte do meu background, da minha vida. Eu vou ser psicólogo, engenheiro, arquiteto e vou andar de skate, surfar nos finais de semana, sei lá, correr, ser atleta. Ou não, cada um tem o seu lugar. E é essa representatividade que importa. Não esquece de indicar esses vídeos para quem vocês gostam. Tudo também. Ele vai ficar gravado lá no Reels. Tem também a compilação que eu faço desse vídeo. Eu tiro as arestas, né, trago algumas informações a mais quando preciso e coloco lá no meu canal no YouTube. Se você quiser saber o endereço, tem na minha bio aqui do Instagram. Tem o endereço lá do meu canal do YouTube, que é o Clínica Nerd. Me segue lá, compartilhe o vídeo com quem você gosta, com quem você acha interessante que também assiste esses vídeos. E muito obrigado por tudo, gente. Um grande beijo, até semana que vem. Um beijo grande, até a próxima. Tchau, tchau.